Olá, cordelistas, eu sou Lorena Oliveira e esse é o Papo de Corredor, o podcast aqui da Cordel Ventures que acontece no nosso Cordel Hub, no prédio do BS Design aqui no coração de Fortaleza. E eu tô aqui com o Glauton Santos da Cardápio Web. Cardápio Web que é o nosso convidado, ele veio falar hoje sobre a trajetória das startups, os desafios, os prêmios, o ônus e o bônus dessa trajetória que é sempre cheia de... que é uma montanha-russa, né? E o Strauss Nazar da Cordel Ventures, essa presença de vez em quando vem alguns episódios da gente, essa presença ilustre. Bom, e aí pessoal, eu queria já começar aqui falando um pouco do que o Glauton já tem apresentado no mercado com a Cardápio Web. Cardápio Web que atualmente tem aí, já transaciona através da sua plataforma 300 milhões de reais por mês aí na sua base de clientes. E eu queria, Glauton, que você comentasse um pouco falando aqui para os nossos espectadores, quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí nessa trajetória da Cardápio Web até agora? Obrigado, pessoal, pelo convite. Bom demais estar aqui conversando com vocês. Para quem não sabe, eu já, inclusive, estive aqui dentro do espaço da Cordel também. Já dividi o espaço, foi muito legal aqui dentro, a estadia que a gente teve. E, cara, a nível de desafios que a gente tem como empresa, são muitos desafios. E cada desafio ele vem na fase que a sua empresa está. Então, quando você está começando, desenvolvendo MVP, é um tipo de desafio que você enfrenta. Você começa a crescer, validou algum tipo de modelo de negócio inicial, você já enfrenta um outro desafio. Aí já começa a perceber que começou a ser relevante no mercado, começou a aparecer no mercado, aí já surge um próximo desafio. Então, assim, cada fase que você tem ali da sua empresa, ela apresenta desafios que vão ali testando o empreendedor e como que ele consegue reagir a cada situação. Acho que quando você está começando, por exemplo, o pessoal costuma me perguntar, putz, o que você tem que fazer quando eu estou começando? O que eu tenho que fazer quando eu estou começando uma startup? Simples, sobreviva até o dia seguinte. Esquece esse negócio de ficar pensando, putz, comecei agora, como que eu faço para trazer muito cliente no modelo replicável, como é que eu vou reter esse cliente, como é que eu faço para fazer tudo isso aqui funcionar do jeito legal, e meu produto tem que estar super completo. Cara, esquece isso. O cara está começando como empresa, como startup, a primeira coisa que tem que fazer é sobreviver ao dia 2. Se você está no dia 1, sobrevive ao dia 2 e depois você pensa mais sobre isso. Então, assim, está começando o negócio, esquece esse negócio de, putz, vou tentar escalar a minha máquina de venda. Não, você vai tentar vender para 1, 2, 3, 5 clientes, para começar a validar se aquele teu produto tem algum tipo de tração, para começar a ver se de fato existe uma dor que você está resolvendo, ou se é um sonho. Tem muito startupeiro que quer começar um projeto mirabolante, e aí quando vai ver o mercado não abraça aquele projeto, não é uma dor real que a empresa tem, que as empresas têm, os clientes desse negócio têm. E aí você muitas vezes gasta uma energia, gasta um ano desenvolvendo um produto para chegar a colocar no mercado e não ter adesão. Então, cara, tá começando agora, a primeira coisa que você vai fazer, gasta pouca energia, testa da forma mais banal e idiota possível. Cara, tem que ter um produto. Às vezes você tem que ter uma planilha, você vende a solução para o cliente, que você faz de forma automatizada, ali por detrás você faz manual mesmo, porque você não tem uma empresa. Você tem um negócio, é um projeto, você tem 10 clientes, você não tem um negócio, uma startup que está ali. Não, cara, pé no chão, vamos validar modelo, vamos ver se funciona. Se a pessoa começar a ver valor naquilo que você está oferecendo, aí você começa a automatizar, aí você começa a olhar mais para o produto, aí você começa a ter problema de retenção de cliente, aí você vai resolvendo esse problema conforme a empresa cresce. O primeiro passo é encontrar esse modelo de negócio funcional que dê para você fazer alguma coisa para pelo menos começar a crescer a empresa. Encontrou uma dor nesse modelo de negócio, aí o negócio começa a acontecer. Quando o negócio começa a acontecer, que aí você começa a pensar em escala de vendas. Então, cara, vendi para os primeiros clientes, 5 clientezinhos ali, tá começando a vida, show. A galera gosta, fala com o cliente, conversa, vai do lado dele, vê se ele realmente gosta da tua solução, se ele usa aquela solução, se aquela solução ela é imprescindível para o negócio dele, e aí você vai começar a avaliar NPS, né, que são algumas metas que a gente faz, que a gente bota para o cliente avaliar a gente, para ver se realmente é um produto importante para ele ou se não é. Validou isso daí, você tem 5 clientes que estão apaixonados pelo negócio, tá valendo a pena ficar naquele negócio? Show! Próximo passo é como é que eu expando isso daqui para minha distribuição, como é que eu consigo distribuir o produto para mais pessoas. E aí você vai começar a fazer diversificação de canais de venda, aquisição de cliente. Começou a dar certo, começou a criar algum tipo de máquina de vendas funcional, aí você vai começar a olhar para a retenção dos seus clientes, porque também não adianta a gente colocar muito cliente numa empresa que não consegue reter com churn alto.
Aí você vai resolver o problema de retenção de clientes. Resolver o problema de retenção de clientes, show. Agora você tem um negócio que traz cliente, retém cliente. E agora você precisa manter isso funcionando, porque os desafios vão continuando, seus concorrentes vão se atualizando, e aí você precisa atualizar produto, precisa trazer coisa nova, precisa encontrar novas formas de diversificar mais seus canais de vendas, novas formas de entender por que é que determinados tipos de clientes eles cancelam antes do que outros determinados tipos de cliente. Cara, esse aqui tem um perfil que é diferente. Então você começa a entender que o teu perfil de cliente ideal, às vezes é aquele cara que, por exemplo, talvez tenha que faturar acima de R$50 mil por mês, porque é esse cara que retém mais a empresa. Pô, se você encontrou uma relação direta assim, pode ser que o teu esforço seja direcionado para atrair mais clientes nesse perfil, que é todo um trabalho de otimização que o negócio legal. Você comentou um pouco aí dessas fases iniciais da startup. E aí a gente já começa a enxergar um ponto, porque 99% das startups que chegam aqui chegam falando em levantar capital, enfim, fazer uma rodada, não sabe nem o que vai desenvolver, às vezes, e quer levantar um valor, né? Quer receber um aporte, aí, um investimento anjo. E aí eu queria que você comentasse isso, porque a Cardápio Web ela tem uma trajetória singular nesse sentido, né? Até hoje não teve nenhum capital aportado que não seja de dentro do negócio, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque é um exemplo, né? É algo que a gente enxerga como muito interessante no mercado. O mercado tanto que o mercado até se espanta, né, quando vai conversar com o Cardápio, vai conversar com o Glauton e vê que já está do porte que está e nunca recebeu um aporte, né, de um investidor. Então comenta um pouco sobre isso, Glauton. Cara, é porque assim, as pessoas elas têm muita visão de que startup tem que pegar investimento logo, tem que correr para investimento logo e acha que o dinheiro resolve tudo. Você está começando a sua empresa, você acha que R$100 mil faz uma diferença muito grande? Não faz, Strauss, não faz. R$100 mil para uma startup é pouquíssimo. Não dá para testar muita coisa. Você não consegue nem contratar um time de desenvolvimento direito. Ah, mas se fosse 1 milhão? Talvez 1 milhão depois você sobreviver alguns meses fazendo alguns testes. Mas de que adianta você pegar dinheiro externo e você não ter um modelo de negócio funcional? Você vai brigar para encontrar um modelo de negócio. Essa briga para encontrar um modelo de negócio, ela pode ser feita antes de levantar capital. Inclusive, mantendo o seu cap table, né, dentro do seu quadro societário mais limpo. O que faz com que as pessoas lá na frente, elas vejam a tua marca, com a tua empresa, com bons olhos. Porque, cara, um quadro societário limpinho ali, poucos sócios, um negócio bem tranquilo, de empreendedores que conseguiram crescer sem precisar de aporte, ou seja, valorizam mais o dinheiro interno, valorizam o processo de venda e retenção de clientes. Cara, isso dá um peso para a startup muito grande. Tanto é que hoje, se a gente vai tentar levar no capital, parece uma empresa muito fácil. Todo mundo quer fazer uma fusão, todo mundo quer aportar alguma coisa, e a gente tem que escolher muito bem o momento certo de fazer essa jogada, porque não quer dizer que a gente nunca vai fazer, porque eu diria que chega a determinado momento que pode ser que faça muito sentido. Hoje a gente se enxerga crescendo 10% ao mês pelos próximos 5 anos, sem necessidade de capital externo. Na minha visão, como dono do negócio, como CEO da empresa, a gente enxerga isso acontecendo, a gente tem formas de fazer isso acontecer. E quem não tem dinheiro tem que ser criativo. Então, assim, criatividade ela te ajuda muito nesse sentido. Você está começando um negócio. Putz, eu quero dinheiro. Calma, cara, vamos com calma. Tu tem um modelo de negócio? Teu negócio funciona? Tu tem uma máquina de vendas rodando? Tu sabe se realmente o teu produto está adequado para o teu perfil de cliente? Tu realmente sabe disso? Ah, não sei. Então não vai pegar dinheiro nessa fase. Se você quer pegar o dinheiro, que seja por 2 motivos. Ou um smart money, que é quando você vai pegar um investidor que ele vai trazer algum tipo de inteligência para o teu mercado, e a inteligência ela não é, vou te dar uma mentoria simplesmente, mas ela é, cara, deixa eu te colocar em contato com pessoas que podem alavancar teu business, deixa eu te colocar em contato aqui, por exemplo, com uma Cardápio Web. Então, se o negócio estou começando, trabalho com o mercado de alimentação, se me conecta com esse empreendedor que está ali começando, e eu falo, cara, deixa eu apadrinhar esse cara. Eu pego os mais de 8 mil clientes que eu tenho, jogo para essa galera e começo a fazer um trabalho de marketing para cima daquela nova startup que está começando assim, ela já começa com alguma relevância. Ou então pego o meu canal de parceiros, que hoje eu tenho mais de 800 agências de marketing no Brasil, que são parceiras Cardápio Web, coloco, começo a desenvolver o produto que está sendo lançado para essas pessoas, para elas validarem, testarem, rodar. Isso sim seria um smart money, faria sentido. Ou então no sentido de que você agora já cresceu um pouco, validou pelo menos ali aquele modelo inicial de que você sabe que tem venda e retenção, ou seja, está vendendo nem que seja pouco e retendo nem que seja pouco.
Cara, aí você pensa em pegar esses 100 mil para expandir esse processo de crescimento contínuo. Aí eu acho que faz sentido. Glauton, tem alguma exceção? Tem. Tem uma exceção que eu acho que faz sentido. Tem duas exceções, na verdade, que eu acho que faz sentido pegar dinheiro logo de cara. Primeiro, para aquelas startups que elas não têm como crescer sem dinheiro, sem capital externo. Você pega, por exemplo, um Uber da vida. Cara, o Uber realmente, ó, isso aqui eu não tenho tanto, não estudei tão a fundo a história da Uber, mas imagino que talvez inicialmente eles tenham feito ali todo um teste, ver se funciona, mas é o tipo de modelo de negócio que você só cresce se você tiver dinheiro. Por quê? A Uber cresce como? O cliente ele pede o Uber, né? O usuário final vai lá, pede um Uber, e aí como é que o Uber atrai essa galera? Dá 10 reais de desconto. Aí a pessoa ela dá uma indicação para um outro possível usuário do Uber que vai ganhar 10 reais de desconto. Então, cada cliente ganha 10, tanto o cliente quanto a indicação. E aí você cria o que a gente chama de um marketing viral. O pessoal acha que marketing viral é viralizar em rede social. Isso não é marketing viral. Marketing viral é quando você tem o seu coeficiente viral jogando a seu favor. Então, se eu boto um cliente para dentro e esse cliente traz 2, o meu processo de expansão é muito rápido. Porque 1 traz 2. Os 2 trazem mais 2, ou seja, trazem 4. E isso sim é uma expansão rápida. Uma Uber tem um modelo de negócio como esse. Precisa de muito dinheiro para rodar. Isso precisa de capital externo pesadíssimo para rodar e dominar o mercado. E a Uber, por exemplo, ela tem um modelo que é muito associado ao winner takes all. Então, você tem players muito bem consolidados. E quem chegar primeiro, né, no pódio, digamos assim, no topo, acaba dominando e os outros concorrentes dificilmente conseguem tirar ele de lá. Então, um capital forte inicialmente faz sentido nesse cenário. Outro cenário que eu acho que faz sentido no capital externo é quando você já é um empreendedor que sabe o caminho das pedras, que já apanhou, já aprendeu, entendeu como é que funciona o jogo, possivelmente até já vendeu sua empresa, uma startup, algo do tipo, já tem ali uma grana sobrando, e aí você vai de novo ao mercado com uma nova ideia, com todos esses anos de experiência, você chega e fala assim, não, agora eu quero começar grande. Aí o cara já vai, pega dinheiro inicialmente, por quê? Tem nome bem conhecido no mercado. Se é um cara que já vendeu uma empresa, então as pessoas já conhecem ele já tem os contatos, tem a confiança, já fez o negócio acontecer. Então, para esse cara pegar capital, primeiro que é muito mais fácil, segundo que ele já tem o conhecimento para fazer aquele negócio funcionar. Ele não vai torrar o dinheiro como um empreendedor que está começando, que provavelmente vai torrar o dinheiro porque não sabe bem o que está fazendo. Isso acontece muito. Eu falo isso porque eu já fui um empreendedor iniciante, como todos nós, e que no começo não sabia. Todo negócio é uma curva de aprendizado, né? Exatamente. Fugir disso. Você vai aprendendo, vai testando, vai entendendo. E, cara, quando você tem dinheiro limitado, você é mais criativo. Então você tem que pensar melhor do que os outros. Você não pode arriscar como os outros, tem que dar um tiro mais certeiro. Tudo isso ajuda. Ah, mas eu tenho uma experiência boa já, nesse caso, aí é diferente. Aí eu acho que faz sentido para quem quiser entrar no game. Até porque startup você ganha na hora que vende a empresa, né? É onde realmente você vai ganhar uma bolada ali, digamos assim. Então a galera da startup olha muito para isso. Bacana. Aí eu queria saber, assim, quando a startup ela é pequena e tem poucos clientes, você consegue uma proximidade muito maior com esse cliente, consegue ouvir ele mais atentamente, ter uma atenção a mais, descobrir objeções, sempre nesse processo de vendas muito mais íntimo. E como a Cardápio Web ela expandiu muito rápido de até 100 colaboradores e hoje está com muitos mais clientes do que tinha antes, eu queria saber, essa trajetória você consegue manter essa qualidade de proximidade com o seu cliente, de inteligência de vendas, desde o início até agora, e como é que foi essa automatização de processos, assim, para manter essa qualidade de proximidade? Cara, quanto menor o negócio, mais fácil de você chegar, apertar na mão do cliente, olhar no olho, Sim. visitar a operação. Quanto menor, isso é mais fácil. E é, inclusive, mais importante. Porque quando você está começando, você não sabe se o seu produto funciona. Você tem que entender o que o cara precisa. Você está encontrando o seu lugar ao sol. E aí tem até um conceito que eu li no livro chamado Master of Scale, Mestre da Escala, do Reid Hoffman, né? Que ele fala sobre os primeiros clientes da sua empresa, eles têm que ser uns aficionados pelo produto, apaixonados. Porque imagina que você tem 100 clientes que eles não são apaixonados pelo teu negócio. Os primeiros 100. Os primeiros 100 clientes, eles entram na empresa, não são apaixonados. Então, para eles é tanto faz, tanto fez. Quando você expandir a tua empresa, o que vai acontecer? Você vai ter talvez 1000 clientes que para eles é tanto faz, tanto fez. Porque foi a forma como você desenvolveu aquele produto. Mas se você tem 100 clientes inicialmente ali extremamente apaixonados pelo negócio, e eu acho que são 100, não sei se era 100 ou se era 1000, enfim, esse é detalhe. Mas vamos pegar aqui o exemplo. Se você tem 100 clientes que são muito apaixonados pelo negócio, quando você expandir para 1000,
você expande essa cultura também, de pessoas muito apaixonadas pelo negócio. E esses 100 que estão nessa pegada mais, cara, adoro esse produto, sou apaixonado por esse produto, eles têm uma voz muito forte. Né? Quanto maior você fica, mais você percebe que é difícil você alcançar todo mundo. Ah, mas eu tenho contato de todos os clientes, eles vão me ouvir com certeza. Não é tão simples assim. Quando o cliente ele vai num evento e ele fala de ti, quando ele vai num amigo dele, ele fala de ti, isso é forte, é o famoso boca a boca, né? Essa impressão, essa narrativa que tem sobre a sua marca, a reputação que a tua marca tem no mercado, ela vem pela forma como os clientes falam dessa marca. Então, se esses 100 primeiros clientes são apaixonados, eles transmitem isso para os próximos, que têm muito mais chance de também serem apaixonados. Por isso é tão importante você tomar muito conta, né? Tomar conta bem dessa galera que está começando, para que você consiga criar esse senso de, cara, sou apaixonado por esse produto. Monitoramento de NPS, né? Proximidade com esse cliente. Inicialmente, isso daí, cara, funciona muito forte. Quando expande, você já não consegue mais ser tão próximo. E é impossível. Hoje em dia, a gente vai... São milhares de clientes. Estamos começando um processo de expansão que eu acho que daqui a pouco vai estar em dezenas de milhares. Então não tem como apertar na mão de todo mundo, não tem como falar com todo mundo, mas você tem como ter um processo funcional de atendimento escalável para cada um dos teus clientes, que é da forma como você desenvolve os processos internos da empresa. Então a pessoa ela entra, se aquele atendente que vai responder o cliente lá no iniciozinho do processo de vendas, um pré-vendedor, se ele estiver dentro da cultura da empresa, seguindo os valores do negócio, que, cara, comprometimento, excelência, proatividade, honestidade, se esse cara cumpre os valores da empresa, e isso a gente tem bem definido nossos valores, e ele compra essa briga de fato, por isso que a cultura começa a trabalhar um pouco aqui em cima disso, né? 100 pessoas a gente tem que trabalhar forte em cultura. Esse cara transmite isso no atendimento dele. E quando ele passa para o closer que vai fazer o fechamento, esse closer transmite isso no discurso dele. E quando esse closer passa para um ISM, que é um Implementation Success Manager, que é uma outra posição que a gente tem lá dentro, esse ISM também passa essa mesma visão. Quando vai para o setor de adoção, também passa essa mesma visão. Quando o cliente fala no suporte, também passa essa mesma visão. Você começa a trabalhar a cultura e isso leva para os teus colaboradores levam isso no atendimento dos clientes. E aí você traz um tema importante, Glauton, que é cultura, né? Tema bastante importante, principalmente na fase que vocês estão hoje, né? Com o grau de maturidade, que vocês estão hoje. Então, o que é que já aconteceu assim, de ruído de cultura dentro da Cardápio Web, nessa fase que vocês estão agora, e quais as medidas que você tomou aí, se tiver acontecido, para resolver a situação? Cara, acho que toda empresa que começa a crescer, a cultura vira um problemão, né? Porque, especialmente aquele empreendedor que ele é muito do vamos fazer, vamos embora, vamos para cima, costuma ser um bom empreendedor lá do início da startup, né? Esse cara, no início, ele não valoriza tanto cultura. Ele olha muito mais por vamos fazer. Pô, que negócio de falar de cultura aqui, cara. É porque ele acha que todo mundo vai seguir, né? Mão na massa. Vamos entregar. Negócio de cultura, faz o teu trabalho, cala a boca e faz. E aí você vai nessa pegada, começando, tem pouca gente, cara, tá todo mundo junto, a pessoa, um perfil forte, uma personalidade forte, ela puxa as pessoas para irem nessa mesma pegada. Começa a crescer. Daqui a pouco você tem um time que você não consegue conversar mais com todo mundo. Daqui a pouco você tem um time que você vai ter você conversa com o teu colaborador através das lideranças. Daqui a pouco você conversa com o teu colaborador através das lideranças das lideranças. Cada vez mais distante, né? Cada vez mais distante. E o papel do CEO, e muitas vezes as pessoas acham que é gerenciar o time. O CEO não é responsável por gestão. O CEO não é um especialista em gestão. O CEO é especialista em visão, em passar a energia e aquilo que a empresa ela tem de propósito, tem de valores para toda a companhia. Que é o que a gente chama de liderança inspiracional, né? Liderança inspiracional. Então, às vezes é o tipo de coisa que a pessoa de fora ela não percebe a importância, porque está no nível de gestão tão alto que não dá mais para você ter simplesmente um processo funcionando. Então começa a ficar difícil. Aquilo que a gente fala, aquilo que eu falo no alta gestão, para repercutir lá embaixo, primeira coisa, eu preciso inspirar as pessoas que eu lidero diretamente. Depois que eu inspiro os que lideram diretamente, esses têm que se sentir inspirados o suficiente para inspirar os outros que vêm depois. Começa a ficar um processo que, se você perder a mão e uma liderança só estiver desalinhada, ela contamina todo o time. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que pode acontecer, e já aconteceu com a gente, de ter problema de cultura em times que, cara, a gente precisou tomar ações drásticas, precisou trocar o time, porque estava desalinhado culturalmente falando. E aí, quando você tem que fazer isso, é um gasto de energia muito grande. As pessoas acham que demitir é fácil. Demitir não é fácil, demitir é muito difícil.
né? Demitir aquela pessoa que às vezes você gosta, mas você percebe que a pessoa está desalinhada culturalmente. É um tipo de tópico muito complicado de falar sobre isso. Mas aquele negócio também que se a pessoa não estiver alinhada com os valores da empresa, se ela não acreditar na missão da empresa, se ela não acreditar que aquilo que a gente faz que tem um propósito por trás, e é difícil às vezes para o colaborador entender a importância disso, porque na visão dele, cara, eu tenho só que fazer isso aqui. Meu trabalho é bater esse prego, bater com o martelo nesse prego. Pá, pá, pá. É isso. Fiz bem feito? Ótimo. Só que ele não entende que o comportamental, a cultura, se estiver bem alinhado, cara, isso aí muitas vezes é mais importante do que o cara que faz o operacional super bem feito. Porque isso a gente treina. Agora, comportamento, valores, a gente não treina. Imagina uma pessoa desonesta. Como é que uma pessoa desonesta vai entrar numa empresa que um dos valores é a honestidade? Não vai, entendeu? Então, se ela não vai conseguir entrar, não vai conseguir ficar. Essa pessoa ela tem que ser expelida. O próprio time tem que expelir essa pessoa. E se o time não espere, aí é um problema de cultura. E aí, cara, bater forte em cima de valores, de missão, de visão. E a gente fez um trabalho muito forte em 2024, que é quando a gente expandiu o nosso time muito rápido. Se eu não me engano, a gente triplicou de tamanho de time esse ano. Cara, trabalho de RH forte. Trabalho de RH focado, né? Eventos trimestrais para a gente reforçar os valores da companhia, para a gente reunir os colaboradores, falar mais sobre isso. Dar uma ambição para esses caras, para eles verem que eles podem crescer, que eles podem se desenvolver. Eu acho que a gente, como liderança do negócio, a gente tem que ver sempre o nosso colaborador como sendo uma plantinha que você está ali regando todo dia, que vai florescer, vai virar alguma coisa e vai crescer. Então, a ambição também é um negócio que a gente valoriza muito. Para a ambição, a pessoa também tem que ver um futuro. Por isso, a gente desenvolveu o plano de carreira interno na nossa empresa. Hoje, todos os setores eles têm 9 níveis de plano de 9 níveis dentro do plano de carreira. Então, a pessoa ela entra no setor X, ela pode se desenvolver em até 9 níveis diferentes. A cada 6 meses, a gente faz avaliação de desempenho para fazer para conversar com aquela pessoa, entender se ela está dentro dos valores da empresa, se ela está dentro do aspecto técnico, para ver se ela pode ser promovida, ter uma cota direcionada apenas para a promoção das pessoas. Então, se eu não me engano, está sendo 20% dos colaboradores a gente promove a cada 6 meses. A gente tem essa liberdade, se o cara estiver dentro das perspectivas. Então, essa pessoa vai progredindo e ela tem que se ver progredindo. Se eu entrei hoje, eu quero saber se daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo lugar ou se eu tenho um caminho claro que eu vou seguir até me desenvolver. Nesse sentido, você tem um plano de retenção de talentos? Como é que tem funcionado hoje? Tem alguém que está lá no começo lá da jornada do Cardápio Web que era colaborador e hoje tem participação? Como é que é esse plano de retenção hoje dentro da Cardápio Web? Vamos lá. A questão de participação a gente ainda não abriu, tá? Isso não quer dizer que a gente nunca vai abrir, isso é uma possibilidade, mas a gente entende que para que a pessoa ela receba uma participação na empresa, ela tem que chegar num determinado nível que para isso ela precisa se desenvolver muito. E assim, se desenvolver muito é estar no nível de conversa que a gente tem que conversar a nível de diretoria. Então, assim, eu diria que isso vai começar a ser uma necessidade daqui uns 4 anos ainda, vai demorar um pouco. Porque esse ano é que a gente começou a expandir muito a nível de pessoas. Antigamente não, antigamente a gente conseguia crescer com menos gente. Ano passado era 30 colaboradores, que a gente deve ter terminado o ano, talvez um pouquinho mais. Então a gente ainda tinha ali uma pegada muito de empresa pequena, vamos junto, vamos para cima, vamos tentar fazer esse negócio acontecer do jeito que a gente tem. E esse ano que as coisas começaram a virar de chave. Então, esse ano, fui convidado para vários podcasts, vários eventos, palestrando em evento, parceria com muitos influenciadores. Esse ano o negócio começou a ficar diferente. Então, isso começa a virar uma necessidade que não necessariamente é para agora. A gente tem desenvolvido boa parte das nossas lideranças esse ano, que é quando surgiu-se a primeira camada de gestão, que é a gestão de pessoas operacionais, que estão ali no começo da jornada. Daqui a pouco, essas pessoas vão começar a tornar-se coordenadores, que vão gerenciar as supervisões. Hoje a gente tem só um coordenador. Ano que vem a gente está previsto para ter vários outros coordenadores, que é para a gente poder sair desse primeiro lado de gestão. Depois do coordenador, aí vem o gerente, e depois o diretor. O diretor a gente já começa a olhar mais para isso. Então, assim, plano de retenção de colaborador, cara, primeiro plano de carreira bem organizado, essa pessoa se vê crescendo, e tanto uma promoção vertical quanto horizontal. Então, ela pode crescer seja para o lado, seja para cima. Que é o que quer crescer para cima, é quando você sai de uma supervisão para um coordenador. Mas você também pode deixar de ser um supervisor júnior 1 e virar um supervisor júnior 2, ou virar um supervisor pleno 1. E aí essa pessoa já ganha mais na própria posição dela, assim como ela também pode ganhar mais subindo hierarquicamente falando. E nessa hierarquia,
é onde a gente vai ver essas pessoas que... E é interessante ver esse jogo acontecendo agora, porque você vai ver quais dos líderes que a gente tem e dos colaboradores que vão virar líderes que a gente tem, que no futuro serão os futuros diretores da Cardápio Web, futuros gerentes, coordenadores. Então, esse jogo acontecendo é legal, né? Porque, como eu falei, é um plano que a gente tem de... não falei para vocês, né? Nossa visão hoje são 100 mil clientes em 5 anos. A gente quer bater os 100 mil clientes ali lá em 2029. Incrível. Esse é o nosso foco. E pelo ritmo de crescimento que a gente tem tido nos últimos anos... Isso coloca vocês em que patamar aí, falando no ambiente concorrencial, em termos de classificação? Em termos de classificação, 100 mil restaurantes, a gente seria top 1 no Brasil. Hoje, a nível de cardápio digital, a gente é o segundo maior cardápio digital do Brasil. A gente perde para o cardápio digital do iFood. O iFood, ele comprou um dos nossos concorrentes, colocou muita força de venda em cima desse produto, e esses caras destoaram de mercado. Então, eles são top 1, são o primeiro lugar, e nós viemos ali logo em segundo lugar. Então, agora, em 2025, a gente pretende chegar mais próximo deles. Em 2025, eu acho difícil a gente passar, porque como a gente não tem investimento externo, a gente tem que ir galgando nosso passo aos pouquinhos. Mas a ideia é que nos próximos 5 anos a gente supere eles. Com 100 mil clientes no Brasil, supondo um mercado aí mais ou menos de 1 milhão de empresas de food service, a gente teria ali 10% de market share. Que é quando a gente começaria a pensar talvez numa expansão internacional, e ainda é um se, porque eu diria que o melhor case para a gente realmente pensar em expansão internacional é quando a gente tiver ali mais ou menos uns 20% de market share, que é um conceito que eu peguei de algum dos livros que eu já li. Você pegou 20% de market share nacional, já está começando a pensar em expansão internacional. O case que eu me baseio muito para alcançar esses números são meus grandes. Tá? O nosso mercado não é normal isso, mas é porque eu diria que a gente começou junto com todas as startups do nosso segmento nessa corrida por maiores posições. Hoje você não tem um player de food que tem 100 mil restaurantes. Isso é interessante, com a exceção do iFood, que, enfim, o iFood é 350 mil, é absurdo. Mas o iFood, ele é um marketplace, ele não é sistema de gestão. E a gente é também sistema de gestão. Com esse olhar, Glauton, de liderança no mercado e tudo mais, você começa a abrir outras possibilidades de crescimento, né? E aí a gente começa a entender essas vias de aquisição de concorrentes. Sim. Você tem olhado? Está fora do radar? Como é que está hoje para vocês? Não, já tenho olhado. Inclusive tem algumas negociações internas que já aconteceram. Nesse momento a gente já está fazendo drop de base de alguns concorrentes para dentro da Cardápio Web, os clientes deles, só que a gente está deixando um pouquinho mais por debaixo dos panos para não chamar tanta atenção. Eu diria que se manter longe dos holofotes numa fase de crescimento ela é interessante no nosso modelo, como a gente enxerga as coisas, porque enquanto você está longe dos holofotes, você não machuca muita gente. Então não tem muita gente que está olhando para ti querendo te cutucar. Quando você está nos holofotes, e que está quase impossível a gente sair desses holofotes por causa dessa união com muitos influenciadores, né? Por exemplo, a maioria dos parceiros do Conexão iFood, que são os influenciadores do grupo iFood, eles também são influenciadores do grupo Cardápio Web. Então, assim, tá cada vez mais difícil fugir, mas a gente tem tentado manter algumas relações ali um pouco mais no off, mas já estamos fazendo isso, e já tem algumas empresas no radar que eu olho que, cara, dá pra gente pegar essa base de clientes aqui, isso não vai ser tão complicado, porque muito cardápio digital surgiu num determinado momento e muitos morreram, muitos se acabaram, muitos viraram pó e muitos estão só mantendo porque tem base de clientes ali. Essa galera que está só mantendo, a gente quer pegar logo de cara. Mas também tem a galera que ainda está querendo ganhar mercado, estão se desenvolvendo, mas que também dá para a gente pensar em parcerias para fazer algum tipo de M&A, mas por enquanto, eu deixando isso daqui muito mais no off ali, para não chamar tanta atenção. Até porque tem algumas movimentações do mercado que estão acontecendo nesse sentido que a gente também quer aproveitar. Mas com relação ao que eu estava falando sobre os 100 mil restaurantes, sobre 100 mil clientes, eu me inspiro muito na OMI. Não sei se vocês conhecem. A OMI é um sistema de gestão, varejão, que tem hoje, se não me engano, 150 mil clientes. Cara, é um SMB, Small and Medium Business. Então, é empresa pequena ali, no estilo nosso, um varejozão, só que no nosso é mais na parte de alimentação. Então a gente se inspira nesse tipo de empresa, inclusive no modelo quando eles cresceram, para a gente pegar uma parte dessa estratégia e puxar para cá. Porque se não existe hoje um player com 100, 150 mil clientes no mercado de alimentação, eu diria que é porque esse mercado ele começou a ser movimentado mais forte quando a gente surgiu.
há 5 anos atrás. Então a gente surgiu junto com os outros. Tá todo mundo nessa mesma corrida, tentando chegar em primeiro nesses números. E no mercado de varejo tradicional, isso aí começou alguns anos antes da gente. Então você vê as empresas se desenvolvendo, chegando a números grandes, só que eles começaram antes. Agora, no mercado de alimentação, eu diria que isso vai acontecer nos próximos anos. E a tendência é que venha um player e consiga fincar a sua bandeira. E eu acredito que a gente vai ser um desses players. E esse mercado que vocês estão inseridos é um mercado que ele se renova bastante, né? Sim. O mercado de restaurante, a gente vê aí novos entrantes aí por ano. Eu não tenho noção do montante, mas eu imagino que isso aí deva ser aí algo em torno de 10% a 20%, né? Talvez você tenha um número sobre isso. Mas assim, a gente vê que... Porque é um mercado que ele depende muito a tendência de consumo, né? Ela está sempre buscando por novidade, né? Ou seja, ou o restaurante ele se renova, né? Ou ele acompanha as tendências e faz até um trade, aliás, muda a casa, né? Muda a cara do negócio. Falando de imobiliário, decoração e tudo mais, ali de 6 meses, 1 ano, ou então ele fica para trás e fatalmente vai cair e morrer, né? Então, poucos são os grupos, né, grandes restaurantes que ficam aí anos e anos, né, dentro desse mercado. Então, fala um pouquinho dessa peculiaridade do mercado de restaurantes e como que vocês têm trabalhado isso. É um mercado que quebra muito, né? É muito fácil quebrar. Assim, a coisa de 2 anos, cara, 70% às vezes do mercado quebra. Tem até um vídeo que eu falo que em 5 anos 50% dos restaurantes vão quebrar. Mas o número é ainda mais impressionante do que isso, né? Tem dados da Brasel que mostram pra gente aí porcentagens altíssimas de quebra de empresa. Assim como também porcentagens altíssimas de surgimento de empresas, né? Então, assim, é um mercado que ele se renova. Isso dificulta muito. É uma dificuldade e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Exatamente. É isso que eu ia chegar. Então, para a tese de consolidação, você imagina que, cara, eu consigo vários clientes, só que a maioria desses clientes vai quebrar, então o mercado daqui a pouco, essa galera quebra, outra galera surge, se chegar um concorrente bom, esse cara chega, pega e pode me tirar do jogo, né? E o cliente sempre quer uma novidade. Sempre quer uma novidade. Então, assim, é muito difícil, é um desafio que realmente é uma peculiaridade do nosso mercado, mas pra gente é uma oportunidade boa, porque se tem um player na frente, como o iFood, que comprou esse concorrente nosso, isso não quer dizer que é hegemônico. Isso não quer dizer que é hegemônico de forma nenhuma, porque o mercado se renova muito fácil. E o fato do mercado se renovar e o nosso perfil de cliente ser bem alinhado traz uma vantagem competitiva pra gente, porque o iFood, por exemplo, está fazendo uma estratégia muito focada em crescimento através de desconto, promoção. Então você atrai muitas vezes aquele cara pequenininho que está começando, que não pode investir muito alto, ele vai lá e pega um negocinho super barato. O nosso preço já qualifica. A gente tem um preço que ele nem é alto, nem é baixo. Ele é um preço bem na média. E a gente, além de ter um preço bem ok, razoável, que qualquer pessoa pode contratar, a gente tem a melhor solução do mercado. Nível de produto hoje, cara, cardápio web não tem igual no setor de alimentação. É impressionante o que a gente tem feito. E assim, quando você para olhar cardápio web a nível do que a gente oferece, são 3 tipos de frentes muito fortes. Automação de atendimento, gestão do negócio e aumento de vendas. Automação de atendimento é o quê? Automação de atendimento é chatbot. Um chatbot super completo, com chat GPT para poder avaliar a melhor resposta que a gente vai dar. Cardápio digital, o cara fazer o pedido. Nosso cardápio digital é super rápido, super liso. Não é à toa que as agências de marketing recomendam a nossa ferramenta para fazer o tráfego pago dos clientes dele. Inclusive, quando você para ver, grandes agências de marketing no Brasil indicam a gente. Grandes, como a V4 Company. Inclusive, a gente é patrocinador do Roy Hunters, que é o podcast da V4. Então, assim, a gente é muito forte. O pessoal do Clube Delivery Ads também, que é um grande parceiro nosso, o Bruno Nel, que trabalha com tráfego pago para agências de marketing. Essa galera indica muita gente. Por causa dessa qualidade de cardápio, também por esse segundo pilar, que é vendas, né? Então, o que é vendas? É quando você consegue automatizar o WhatsApp do teu cliente. O que é automatizar o WhatsApp do restaurante? Pensa comigo, um cliente ele foi fazer um pedido, fez um pedido dia X. Daqui a 2 meses, você faz uma avaliação, você percebe que esse cliente ele fez um primeiro pedido e nunca mais fez outro pedido. Cara, por quê? Né? A recorrência de clientes é tão baixa assim, que o cara não pede de novo. E isso é o que estava acontecendo no mercado. Então a gente percebeu essa dor há 1 ano e meio atrás. A gente fez uma avaliação, cara, foi mais de 700 restaurantes que a gente avaliou, uma galera que faturava pelo menos 30 mil reais, mas era de 30 mil para cima, e que tinha mais de 1 ano já usando o cardápio web. A gente fez uma avaliação e descobriu que nesse período de 1 ano, essa galera inteira, se juntasse todos os clientes deles,
eles estavam sobrevivendo com 24% da base de clientes. 76% da base de clientes daqueles restaurantes tinha parado de pedir por algum motivo, seja qual for. Ou seja, a galera estava perdendo muito dinheiro por causa disso. O que a gente fez? Ferramenta de disparo de WhatsApp e automação de WhatsApp. Então, aquele cara que ele ficava 2 meses sem pedir, cara, a nossa ferramenta automaticamente identificava e mandava uma mensagem no WhatsApp desse cliente. Cara, com oferta mais agressiva, dando um descontão mesmo para o cara poder ganhar dinheiro. Então, cara, automaticamente recebe a mensagem ali. E você pré-configura da forma como você quiser. O cliente ele fez o primeiro pedido hoje, eu quero que no dia seguinte eu mande uma mensagem para esse cara pedindo para ele fazer uma avaliação no Google Meu Negócio. Show, você já faz isso. Ou então esse cliente, ele está próximo do programa de fidelidade, está com 100 pontos no programa de fidelidade, mandou uma mensagem para ele comprar logo. E você faz isso com tudo que você quiser. Então você pega esses filtros e cria um fluxo que vira um ativo da empresa, que é toda a automação, fluxo de automação de comunicação do teu negócio. Toda automação de remarketing, basicamente. É tudo focado no vai remarketing. Ser de graça. Isso graça. é mais legal. E tanto para o disparo de WhatsApp também. Então, eu quero que toda terça-feira mande uma mensagem para o meu dia de baixa. Manda uma mensagem oferecendo a promoção X. A promoção da terça-feira. Toda terça-feira vai mandar. Você não precisa mais se preocupar. Antigamente, os restaurantes tinham que gastar muita energia fazendo lista de transmissão. Então, o cara pegava lá um monte de gente, pegava uns 200 contatos, mandava mensagem, pegava mais 200 contatos, mandava mensagem, mais 200, mandava mensagem. Acho que era 200 por vez. Quem não tinha um contato salvo, nem sequer recebia a mensagem. A lista de transmissão só deixa você receber se você tiver salvo o contato daquela empresa. Totalmente ineficiente, gastava muita energia com isso. Sem dados, sem automação. Agora esse cara tem dado, ele sabe quanto de venda que cada disparo de WhatsApp que ele faz está trazendo, ele sabe tudo isso dentro da nossa solução. E por fim, nossa frente de gestão também, que é onde ele tem controle de KDS, caixa, emite nota fiscal, controle de estoque, ficha técnica. Cara, é absurdo, a ferramenta é muito completa. E é muito legal ver que isso tem sido construído de uma forma muito rápida, né? Outro dia vocês estavam aqui, tinha uma salinha aqui, era a sala 7 aqui no Hub. Dali a pouco ocuparam boa parte aqui do Hub, né? Vocês tinham acho que por cerca de 40 assentos por aqui, se juntar a sala com os mesões. Foram para outro espaço, já estão de mudança para um terceiro, né? Ou seja, é um crescimento muito rápido. Quantos anos já de cardápio? Cara, acho que a gente vai fazer uns 6 aqui, deve ter uns 5 anos e meio. 6 anos, né? E aí, falando de pessoa física, né? Falando de Glauton, o que você já amadureceu, o que você já evoluiu, né? Da mesa para cá, né? Sem falar de negócio, falando de pessoa, e o que você tem como meta ainda como pessoa, né? E obviamente que aí você se confunde, né? Cardápio Web, Glauton, mas o que você tem de meta aí pessoal, falando de negócios e o que você já evoluiu também nesse caminho? Eu também acho interessante a pergunta de o que você faria diferente. Se pudesse conversar com essa pessoa de lá de trás, assim, o que você faria diferente nessa trajetória toda? Nossa, agora vocês estão fazendo umas perguntas aí. agora entrou na parte de filosofia, né? Isso aqui é mais complicado. Às vezes tem até que pensar um pouco antes de responder para não falar bobagem. Mas muita coisa aconteceu, né? Quando a gente chegou aqui, a gente já tinha um timezinho, começou a expandir. Começamos todo um processo de trazer a galera mais para o presencial. A gente sentiu que essa cultura de presencial era boa, ela unia as pessoas em prol do negócio, fazia com que as pessoas acreditassem mais naquilo que a gente estava fazendo. No remoto a gente tinha uma dificuldade com isso, né? Apesar do processo funcionar bem, as pessoas conseguiam trabalhar bem no remoto. Quando não era presencial, parecia que as relações nunca eram 100%. Parecia que faltava alguma coisa. Parece que as pessoas gostam de estar no social, de conversar umas com as outras, de marcar um happy hour depois, se conectar, criar amigos. E hoje em dia você vê um time que a gente tem que é muito unido. A galera adora estar junto, adora conversar, adora brincar, marca de sair junto, happy hour, futebol. É muito legal. Isso foi um desafio pra gente, porque é muito mais barato manter a galera em casa. Né? Então trazer presencial, trazer essa visão foi forte. E assim... foi legal. Chegamos aqui, começamos a expandir, já estamos indo para outro, e depois outro. Cara, é uma visão muito ambiciosa. A gente tem uma visão muito ambiciosa a nível de negócio e a nível de pessoa. Isso vem muito meu e dos meus 2 sócios, né? Então, são figurinhas aí que a gente não está falando muito aqui, mas eu tenho 2 sócios, um que é COO da empresa, que é o diretor de operações, e o outro que é o nosso CTO, que é quem cuida do produto. Cara, são 3 pessoas, eu e meus 2,
muito ambiciosa. A gente pensa grande demais, né? Tanto é que a gente está com essa visão dos próximos 5 anos de 100 mil restaurantes. Para a gente isso aqui não é o ápice do ápice. Para a gente isso aqui é o próximo passo. Tá claro, tá nítido, é isso aqui que a gente tem que fazer. E a gente vai fazer o que for necessário para alcançar esse resultado. E se for necessário a gente trabalhar 24 horas por dia, a gente vai fazer isso para conseguir alcançar esse resultado. Se depender da gente, a gente vai conseguir. Glauton é um cara ambicioso por natureza, muito grato por tudo que aconteceu com a gente, muito grato pelo que tem acontecido, pelo que os clientes falam da gente. Fico feliz pela trajetória estar funcionando bem, fico feliz por ter transformado a vida de muitos restaurantes, mas também a vida de muitos dos meus colaboradores, né? 100 pessoas é um número expressivo e a gente está constantemente contratando mais gente, então esse olhar para o pessoal é um negócio que me cativa muito. Eu sou muito movido à energia, então eu adoro falar com gente, adoro estar próximo da galera, isso me conecta e faz com que eu tenha mais vontade de fazer as coisas, isso transforma a vida das pessoas. Então assim, a nível do que aqui eu tenho de objetivo, para mim, cara, eu não preciso de muito, eu não preciso de muito. Preciso de uma casa boa, perto do trabalho, carro legal, para mim já tá ótimo. Então assim, a meta pessoal, cara, só isso que eu já tenho, tá ótimo. Agora a meta como negócio, cara, ser o maior player que eu puder ser. E assim, pensando em curto prazo, são esses próximos 5 anos que eu falei para vocês. Para mim isso aí é curto prazo. Agora assim, achar que, por exemplo, eu vou ser menor que o iFood, jamais. Quando eu vou brigar para ser maior que o iFood e vou brigar para ser um dos maiores do mundo inteiro, porque, cara, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ter nosso objetivo. Essa foi a forma como eu encontrei de transmitir um pouco da minha mensagem, de impactar a vida das pessoas de alguma forma. Poxa, hoje a gente está impactando, são mais de 5 milhões de pessoas